Santo Deus, bondoso Pai que está nos céus, aqui estamos, Jesus, mais uma vez na tua casa, para ouvir, para aprender, através do teu Espírito Santo. Sabemos, meu Deus, que antes de nós chegarmos aqui, neste santo tempo maravilhoso, tu já estás aqui com milhares de anjos, a nos aguardar, a nos fortalecer nossa fé, nos ajudar cada dia, cada dia. Meu Deus, neste momento, a tua palavra está aqui. Não mais ele, mas sim o teu Espírito Santo que vai falar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de tudo, eu não sei se essa pergunta eu já fiz aqui ou não, mas se eu já fiz a pergunta, os irmãos vão se lembrar, né? Se não, vai ser a primeira vez. É um quebra-gelo. A pergunta é: qual é o último a ser destruído? Qual o último a ser destruído? Ninguém sabe ainda, né? Depois eu vou dar o livro, capítulo e versículo. Tá? Enquanto isso, vamos dar continuidade. Tem um tema que Deus nos deu hoje. Às vezes pensamos assim, né? De novo, mas a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia e a cada momento. Vamos falar dos princípios das dores. Que princípio é esse? Que dor é essa? A gente se observa cada coisa, né? Ou seja, o que está acontecendo, mas às vezes passamos despercebido. Às vezes temos o nosso dia a dia e esquecemos das coisas que estão acontecendo. Mas vamos em frente. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, sucederam essas coisas. O sinal haverá a tua vinda e da continuação do século. E ele respondeu: vinde que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Quando nós passamos a ver o lado espiritual, a gente observa que tudo isso está acontecendo. Imaginamos que os próprios discípulos que andavam com Jesus estavam lado a lado, né, vendo todas as coisas acontecerem, os milagres, os prodígios e tudo. Ele naquela época já estava preocupado com essas coisas. Aí vamos trazer para nós hoje. Será que nós estamos preocupados com o que está acontecendo? Ou ainda estamos ainda despercebidos, dispersos das coisas que estão acontecendo nessa vida? Se nós formos falar do que está acontecendo, são todos que passaríamos o dia aqui todinho e não terminar. Mas é apenas um começo, é um princípio do que Deus tem sempre levado e nos ensinado. Por que Ele sempre tem nos alertado essas coisas? Nós aqui estamos imaginando, às vezes passamos o nosso dia a dia do trabalho secular e nós não lembramos talvez de nada. Mas nós temos que ter a certeza do que Deus tem sempre mostrado e nos ensinado. O que é que Deus nos ensinado? É coisa ruim? Não. Deus tem sempre nos ensinado coisas boas, coisas velhas, e a fidelidade dele é muito grande sobre nós. Mas mesmo assim o discípulo estava preocupado. Quando será? O que vai acontecer? O que vai suceder? Quando será que tudo isso vai se acabar? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que somente Deus sabe quando isso vai acabar. Mas enquanto essas coisas não acabam, nós temos que ter coisas importantes na nossa vida. Por exemplo, eu vi ontem a frase de um caminhão: tem que ter fé. Mas eu fiquei imaginando assim: será que é só fé? E as obras? Não tem que andar junto? Fé e obra? Obra e fé? Mas nós temos já o conhecimento da palavra e da verdade de Deus. Esses princípios aqui, essas coisas que estão acontecendo, ainda vai ver, se dermos tempo, se Jesus não voltar, nós ainda vamos ver muito mais do que está acontecendo. No versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares.
pergunta: está acontecendo ou não essas coisas? Mas Deus nos faz o quê? Nos dá o quê? Um alerta. Mas às vezes nós passamos até atento com essas coisas. Tem pessoas que às vezes se preocupam com isso. Nós, que já temos conhecimento de Deus, não é para ter mais essa agonia, essa preocupação. Por quê? Porque nós temos a bússola, que é a palavra de Deus, e que nós temos que usar todos os dias. Mas às vezes acontece que nós deixamos de lado, esquecendo que nós temos que cada vez mais se alimentar da palavra de Deus, nos fortalecer a cada momento que nós distanciamos da palavra de Deus, que nós não pegamos a Bíblia para ler pelo menos um capítulo ou um versículo do dia, a gente vai se distanciando um pouco e vai batendo o quê? O que é que bate entre nós? O que é que vem ser? Então, é o momento que nós estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. Então é necessário que nós possamos, a cada dia, vivenciar essa palavra. Se essas coisas estão acontecendo, é para que nós possamos a cada momento viver, buscar mais a Deus, se ajoelhar, orar e seguir, abraçar com Deus. Isso é só o começo. O versículo diz assim: porém tudo isso é o princípio das dores. Agora imaginamos, se todas essas coisas acontecendo é só o começo, e como será lá o finalzinho? Será que a gente vai suportar todas essas coisas? Será que a gente vai aguentar tudo isso ainda, sabendo o que Deus está nos ensinando e está nos mostrando? Nós temos que parar um pouco. Nós temos que contar de 1 a 10 e olhar e ver que nós temos que ter um pedacinho do céu nessa terra. Será que isso tem entre nós, um pedacinho do céu aqui nessa terra? Ou nós esquecemos que isso não existe? Quando vem para o 9, diz: então sereis atribulados, e vós matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do nome de quem? De Cristo. Irmãos, é momento, não é deixar para depois, mas é agora. No momento em que nós estamos passando, vivendo os últimos dias, nós temos que nos abraçar, segurar na mão de Deus e dizer: eu não te largo por nada. Por nada nesse mundo. Eu quero estar aqui firme, forte no teu caminho, levando também a tua mensagem, porque lá fora muitos precisam dessa mensagem. Não foi tão bom quando Deus enviou alguém, posso dizer assim, não sei quem, que nos trouxe essa mensagem hoje que nós estamos aqui no caminho de Deus? Será que é só nós que precisamos dessa mensagem na nossa vida? Será que a salvação só é para nós que estamos aqui? Para todos, né? Mas às vezes eu falo uma palavra, até peço perdão. Infelizmente, as pessoas não querem compromisso com Deus. Não querem. O que muitas das vezes acontece quando eles estão no leito do hospital, no leito da morte, é que vem se lembrar que Deus existe. É nesse momento. O que sempre se observa assim, é que muitos só querem a bênção, mas o dono da bênção não quer. Só quer aquele momento que estão ali em aflição, na agonia, aí sim se lembra que Deus existe. Mas acontece muitas das vezes, nós somos odiados pela palavra de Deus. Nós somos apedrejados por levar a mensagem de Deus. Mas ai daquele que ainda aceita a palavra de Deus. Por enquanto isso, a porta da graça está aberta. Está esperando por aqueles que ainda não têm Jesus na sua vida. Nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, não é por acaso, porque Deus tem plano na vida de cada um de nós. Deus tem sempre nos mostrado aquilo que é certo, correto, que é bom, e nós temos que fazer e colocar em prática. Esse ódio, que muitas vezes acontece, nós pensamos que é lá só de fora, não. Dentro da nossa casa existe. Existe as críticas. Você não pode dar um passo errado. Se você der um passo errado, o que vai dizer? Aponta lá, olha, tu não é crente, não é da igreja tal, tu não é o certo.
porque está fazendo isso. Eu tiro isso também, esse momento, quando eu vivi com a minha esposa, um vacilo que eu dei, ela apontava o dedo na minha cara. E eu ficava ali, né? Pedindo para Deus para que eu não viesse mais falar algo que não agradasse a Deus e ser apontado por alguém que ainda não deu conhecimento de Deus. Mas Deus é louvado por isso, porque nós somos um bem-aventurados, porque aceitamos a palavra. Nós estamos aqui nessa luta, nessa guerra, sabemos que não é fácil. Cada dia, cada um de nós temos uma guerra. Mas a palavra de Deus que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos ali lutando por uma causa muito grande. Qual é essa causa? Alguém lembra qual é essa causa dessa luta? Onde nós queremos chegar? Onde nós vamos chegar? Né? Mas vamos desistir? Vamos desistir por alguma coisa? Será que vamos desistir por uma tribulação? Não. Nós temos que perseverar até o fim para ter o merecimento da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Assim que Ele nos fala, nos ensina. O 10 diz assim: nesse tempo muito vamos escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Está acontecendo, irmãos, essas coisas? Está acontecendo sim. Muito, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim: se eu pudesse matar fulano com olhar, eu matava. Veja só até que ponto chega o ser humano, né? E muitas coisas acontecem. Mas é nesse momento que nós temos que estar ali, louvar o nosso incluído, orar, falar com Deus. Não é só um minuto, não é dois, não. Porque Deus, Ele quer ouvir da tua boca. Às vezes nós nos calamos para Deus. Às vezes as coisas estão acontecendo e nós ficamos ali só olhando. Mas nós temos que tomar atitude. Se nós estamos aqui com o propósito de chegar até um dia e dizer: esse é o Deus do qual eu aguardava, então vamos lutar. Vamos lutar, vamos guerrear, nós não vamos desistir não, irmão. Se realmente nós temos um propósito de orar um dia e ver nosso Deus pessoalmente, nós temos que estar firme, forte e fiel no caminho de Deus. Pode vir as tribulações, pode vir as angústias que vir, mas nós temos que estar ali alicerçados na rocha. Eu sempre penso assim: ao sair de casa, pode vir a tribulação, pode vir a angústia, pode vir as encrencas, tudo que vir. Mas quando colocar o pé nesse tempo maravilhoso, adorar a Deus, todas essas coisas ficaram lá fora. Nós temos que vir à casa de Deus, é adorar a Deus, é ouvir sua mensagem, é nos deleitar daquilo que Deus tem sempre colocado em nossa vida, é com abundância. Nós somos uma nova criatura diante de Deus. Amém. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás, para fora, não existe mais. Mas nós temos que viver a palavra nessa vida. Essa palavra que às vezes as pessoas perguntam qual é o certo. Irmão, minha irmã, pega a Bíblia, pega a direção de Deus, vai orar, pega a direção de Deus, que tu vai encontrar tudo aquilo que tu queres aqui, ó, na palavra de Deus. Amém. Essa é a bússola que nos conduz à vida eterna. Ela que nos ensina aquilo que Deus precisa mostrar a cada um de nós. Mas às vezes nós ficamos acomodados e muitas das vezes murmurando, reclamando. Nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode na nossa vida. Amém. Por que eu vou estar murmurando? Eu tenho que agradecer a Deus em tudo que não tenho. Uma certa vez lá em casa faltou o gás, há muito tempo. Eu disse: glória a Deus. Ela me respondeu: tu está ficando doido porque acabou o gás. Eu disse: eu tenho que dar glória a Deus em tudo que Deus não tem. E Deus tem sempre providenciado. Em seguida, um abençoado chegou o gás e ela ficou toda sem jeito. O que é isso? É a fé, é a obra. A palavra de Deus diz que nós tivermos uma fé muito grande de mostrar o que acontece. Mesa sai daí e vai para mim. Mas será que nós temos essa fé mesmo? Será que essa fé muito grande de mostrar está em nossa vida mesmo? Será que nós estamos exercendo essa fé? Não é fácil, né? Você olhar assim, a fé que você tem, não sei o tamanho. Mesa sai daí e vai para mim. Muita fé. Mas mesmo assim vamos permanecer nessa fé que nós temos. Por quê? Essa fé que nos sustenta.
sustenta. É essa fé que nos faz caminhar. É essa fé que nos traz aos pés de Cristo. E essa fé, ela nunca pode morrer. Ela vem sempre, cada dia, cada momento, a aumentar. Para que nós possamos estar alicerçados, segurando a mão de Deus. E nos fortalecendo cada dia, cada momento. O versículo 12 diz: e por se multiplicará a iniquidade, o amor se esfriará. Isso aqui foi uma parte que eu estava lendo, sabe, me chamou a atenção. Às vezes, lá no meu congrego, eu fico olhando os bancos quando chego, não está todo irmão, mas eu sempre olho e falta alguém. Irmão não veio. Há um sábado, há um domingo, há uma quarta. Mas com essa atitude, se você observar que o teu irmão ou tua irmã não veio, não espere por ninguém não. Deus, ele está na tua vida, vai em busca daquele irmão que não veio. Vai fazer uma visita. Não gosta de chegar e xingar e dizer aquilo outro não. Vá, comece a orar com ela, converse, ore, dê uma palavra de conforto. Eu tenho certeza que ela vai se sentir muito bem e na próxima oportunidade ela falar junto com você. Agora eu passo a imaginar quantos saíram e não voltaram mais. Por algum motivo. Não sei se alguém sabe. Mas nós temos a obrigação, eu posso dizer assim, a obrigação de sempre fazer visita, sempre visitar essa pessoa. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, os irmãos da igreja, se distanciam, somem e ninguém vai nem atrás. Deixa para lá, ele conhece a verdade, sabe por que quis. Mas será que está sabendo o motivo que aconteceu? Será que está formulada uma palavra de conforto para ele? Não. Nos acomodamos. Ficamos ali atentos, procurando e não vemos nada. Agora a certeza é, Jesus vai voltar. Queira cada um de nós estar preparado ou não, ele vai voltar. E vai ter muita cobrança sobre nós. Muito. Só Deus sabe qual é essa cobrança. Nós temos que ter, irmãos. E cada momento é não se distanciar de Deus, mas sim estar sempre com Ele, vivendo, aprendendo, porque cada dia que nós passamos, nós aprendemos com Deus. Só não aprende aquele que não quer e não se interessa. Mas nós temos a verdade na nossa vida. O que acontece? No versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o quê? Sabe, eu fico pensando assim, como será? Como é que é? Como vai ser a volta de Jesus? Será que até lá, se eu tiver vivo, eu estou preparado? Ou o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar mais a Deus? Eu tenho que apresentar mais a Deus? É o momento que nós temos que refletir. Nós não demos um passo errado, não. Nós demos 2 passos certos. Foi aceitar Cristo como Salvador, estar no caminho, com aquela certeza de um dia estar junto dele, e morar no novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e nova terra está preparado ou ainda vai ser preparado? Preparado. Mas se nós quisermos chegar lá, nós temos que lutar. Não é fácil, não. Fácil esse mundão aí, né? Esse mundo aí tudo é fácil, tudo é maravilha, tudo é bom. Mas o melhor mesmo, esse caminho estreito que nós estamos aqui. Esse é o melhor caminho. É um caminho apertado, é um caminho cheio de espinho, mas nós estamos ali, né? Se diz que é duro, os dias de ouro, vamos caminhar. Jesus conhece, Jesus sabe e supre as nossas necessidades. É nós que somos ingratos, não poderia a palavra do líder, nós que somos ingratos com Deus. Mas nós temos que ser o quê? Obedientes. Por aquilo que Deus sempre nos ensina de forma. A dificuldade vem para cada uma, a luta vem. Nós temos que ter certeza que nós temos um Deus que tudo pode na nossa vida. É um Deus que vem nos fortalecer nessa fé. É um Deus que vem nos ajudar cada dia, cada momento. Para que nós possamos estar nessa luta, caminhando, e Deus nos encontrar na nossa vida.
ou nós estarmos vivos, ou já está na sepultura, mas com a certeza de, quando o próprio unificar a sua igreja, vai ser um corpo transformado. Amém. Transformado para que glorificar, exaltar o nome do nosso Deus. Porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Vamos lá um pouquinho lá no 24, lá no final. Lá no 24, no 30, no 31. Vamos ver o 29, 30 e 31, né? Agora eu vou pedir. Eu pedi não, Deus, né? Eu não sou nada. Sou apenas um pecador. Né? Pecador cheio de falha, mas o pecador é possível. Pedi para a irmã ali ver o 29 e dizer o título. O 29. Você, irmão. É você mesmo. Lê o 29. O que é que é escrito naquela letrinha preta lá em cima? A vida do homem. Sim, agora continua o 29. Logo em seguida há tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. A pergunta é: como é que nós possamos imaginar todas essas coisas? O sol vai escurecer, as estrelas vão cair. O que é que nós possamos imaginar que seja tudo isso? Ou o que quer dizer? Alguém pode responder? Se o sol vai escurecer, a gente vai perceber. Por exemplo, né? As estrelas vão cair. Quando vai essa reflexão, a gente não tem nem como, tem nem noção de como fica as estrelas. Quando essas estrelas caem, para onde elas vão? Uma pergunta que fica a gente ainda a pensar, né? Fica pensativo. Mas, irmão, se nós não estiver vivos até lá, a gente vai ver essas coisas acontecer. Sabe o que eu pensei uma das vezes? E eu comecei a ler, entender, e fiquei assim, meu Deus. Todas essas coisas que ainda vão acontecer, eu falei para mim mesmo, eu preferia estar morto do que ver essas coisas. Eu falei isso, eu não queria ver essas coisas. Mas a palavra de Deus diz: quando Deus tem um plano em nossa vida, nós possamos correr para onde queira ir. Mas Deus, Ele é o centro de tudo. Você imaginar assim, quando Jesus via essas coisas acontecer? Ai daquele, enquanto a porta da graça estiver aberta. Porque depois que ela fechar, acabou, não tem mais nada. Ou seja, vou voltar um tempo atrás, no Antigo Testamento. Da mesma forma, quando Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, deu todo o detalhe para ele, e o mundo ia se acabar com a água. Mas, também naquele instante, ele levando a mensagem de Deus e falando tudo o que ia acontecer. E o povo? O que é que ele dizia? Está ficando doido, é um louco, isso não vai acontecer. Vou resumir. Quando aprontou todos aqueles animais entrar na arca, vou fazer uma pergunta. E aquele povo ali, naquela gritaria, bebendo, dançando, dando casamento e tudo mais. Quando começou, antes de todas essas coisas, se fosse um de nós que fechasse a porta daquela arca e visse aquele povo naquela gravura toda, será que nós ia abrir a porta dessa arca? Nós abríamos. Abria com certeza. Mas é tão justo, fiel, a palavra foi pregada, a palavra foi ensinada, quando todos aqueles animais que Deus ordenou que entrou na arca, quem fechou a porta da arca? Foi Deus. Eu digo assim, eu percebo assim, se Noé fosse ele que fosse fechar a porta da arca, ainda havia muita gente que queria entrar. Mas Deus é sábio, Deus conhece todas as coisas. Então eu fico imaginando, então ele foi, fechou a porta, a palavra de Deus disse que a porta que ele fecha somente ele abre. Então fechou, lacrou,
Quem entrou, entrou, quem ficou, ficou. Da mesma forma, hoje não vai se acabar com água, mas sabemos que é com fogo. Então, hoje é a porta da graça. Quando ela fechar, não tem mais nada para mim. Quem tiver aqui vai, quem tiver para cá, ficou. Então é necessário, irmãos, que a gente possamos a cada momento viver a palavra de Deus em nossa vida. Não é só pegar hoje, eu li um versículo, passei 3, 4 dias, não. Irmãos, eu vejo assim, a cada dia que você se dispor a ler um capítulo, é muito, vou ler o versículo 2, mas esteja ali na palavra de Deus. Que a cada momento você está se fortalecendo na palavra. Mas se você se distanciar, aí vem aquela fraqueza. Não é aquela fraqueza que vai bater logo. Enquanto não sabe, não vou não. Sempre vai evitar alguma desculpa. E nesse meio tempo, a fé ela vai retrocedendo. E o que acontece? Chega o momento que você desiste. Adiantou você passar 5, 10, 15 anos e desistir da palavra de Deus? Não adiantou. Se Deus chamou e tem plano, vamos colocar em prática. Parar é para os fracos. Nós somos os fortes, estamos dando continuidade no ID de Jesus. É assim que ele fala? Né? Ide por todo mundo. Isso. É o que acontece. Está acontecendo conosco. Quando eu falo conosco, por nós, eu também estou no meio. Há necessidade. Um tempo atrás eu vim aqui na acampamento aqui próximo, aí me veio aquela intuição, vou fazer um carinho da igreja de lá, até hoje não tenho. Eu fiz pedir, tá? Foi o que eu fiz, como não tinha também esse tipo de panfleto, sempre nós tínhamos lá, hoje não existe mais lá pra gente, não sei aqui, né? Sempre não existia esse aqui, na igreja. Essa aqui era quando eu ia lá na pergunta, sempre que eu vou fazer a visita, aí me desce por ali. Mas eu não estava no caminho de Deus. E até hoje eu tenho lá da igreja, lá na Barra do Rio Branco, na principal lá, né? O que foi que eu fiz? Vim na cidade, comprei 300 daqui. Peguei o carimbo, mandei fazer da igreja e levo a mensagem de Deus. De uma forma ou de outra, eu estou contribuindo com a palavra de Deus. E eu creio que hoje vai ser mais uma saída que eu vou dar, né? Para levar a mensagem de Deus. Eu tenho que fazer o ID. Eu não posso chegar, por exemplo, sábado, sair daqui, me alimentei espiritual, bem, graças a Deus, aí cheguei em casa, eu não sou contra. Cada um sabe a sua responsabilidade e cada um de nós sabemos que a salvação ela é individual. Né? Não adianta colocar a corda no pescoço do irmão, bora, não. Deixa Deus fazer a obra. E eu, graças a Deus, não sou melhor do que ninguém, mas eu faço dessa maneira. Comprei, está ali, vou levar um distribuindo. De qualquer maneira, está sendo pregada a palavra de Deus. É isso? Nós estamos um tempo já avançado, já, né? Mas vamos já finalizar. Mas quando... Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vamos lá no 30, irmão. Agora você. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eita Jesus, eita glória, né? Falando glória a Deus por isso, né? E nós? Vamos falar de nós agora. Se você fizer uma pergunta, se nós estamos preparados aqui, e fica meio ainda indeciso, né? Vamos deixar que é. Porque se Jesus viesse agora, nós estamos preparados para subir com ele, uma pergunta, ninguém responde nada, fica com cada um. Entendeu? Ele vem com muito poder e muita glória. E tem mais, e todo olho verá. Eu já ouvi muita gente falar que Jesus vem só por secreto. Eu nessa uma das vezes eu discordei.
A palavra de Deus diz que todo olho verá. Por que ele vem só secreto? Ele tem que vir só para alguns e outros não? Todos não foram chamados? Todos foram chamados. Mas o que a palavra de Deus diz? São muitos? Os escolhidos. Nem todos que estão na casa do Senhor, nem todos. Às vezes, nós temos esse grande compromisso. Grande compromisso mesmo. Eu queria abrir porque é compromisso. Como você, que eu falei, aceitou Cristo como Salvador, é o compromisso que você tem. E esse compromisso ele não pode parar enquanto Jesus não voltar. Mas ele diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. E não está, Deus não está especificando se é quem. Não, nem todos. Agora por que nem todos? Se ele vive com muito poder muito agora, por que ele diz nem todos? Não vou querendo aqui não, né? Todos, não é só nós aqui, né? Todos em geral. Nem todos vão entrar no reino dos céus. Ficamos a pensar, por que nem todos vão entrar no reino dos céus? Será que nós não temos compromisso com Deus? Ou porque é um sábado, eu vou ter que ir, porque minha mãe, meu pai, meu irmão me obriga, eu vou ter que ir? Não. Nós temos livre-arbítrio de escolher aquilo que quer. E nós já escolhemos. É ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Você já imaginou? Você vai, Deus, você subiu. Aí nós temos uma curiosidade. Eu penso assim comigo. Como será Deus? Como será Jesus? Como será o novo céu? Como será onde que ele mora? Tudo isso, né? Você quer saber como é que é isso lá? Alguém tem curiosidade de saber como é isso lá, como é esse lugar? Está preparado? Alguém tem curiosidade? Alguém quer saber como é? É? Permaneça firme e fiel no nome de Deus que você vai chegar lá. Amém. Permaneça. Eu também quero ver como é que é, mas para isso acontecer, eu tenho que estar alicerçado, procurando viver a palavra de Deus em minha vida. Se eu não viver a palavra de Deus, eu estou em vão no caminho dele. Eu fico em vão. É a mesma coisa no ditado lá fora. O cidadão foi, nadou, e lá não sei que ele morreu, né? Então que nós não possamos ser dessa forma. Permanecer no caminho de Deus, ser fiel desta vida. Que é uma das coisas muito importantes para nós. Agora o 31, aqui na frente. O 31. E ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quem são os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos? Fica a pergunta de quem são os escolhidos. O que é que nós temos que fazer? É ser fiel até o final. É buscar Deus enquanto nós temos tempo e oportunidade. Porque vai chegar um dia que essa oportunidade, esse tempo vai se acabar. E antes que esse tempo acabe, vamos permanecer no caminho de Deus e não desistir nunca. Nunca. E assim Deus, Ele continua nos abençoando. Deus continua nos fortalecendo nessa fé. Não desista. Porque nós somos mais que vencedores de Jesus. E que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Amém. Amém. Sim, a pergunta, já esquecendo daqui, eu li para cá agora, né? Qual o último a ser destruído é a... Não vi. A morte, exatamente, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 26. Esse é o último.
que vai ser destruído. Mas Deus é louvado porque nos estamos na luta. Não desista. Continue nessa luta. Amém. Nos leva até o céu junto à nossa cruz. Amém. Quanto mais oração, muito poder. Grande é o teu nome, Senhor. Nós aqui estamos te agradecendo por esse momento, estar na tua presença, na tua casa. Mas mesmo assim, ao sair daqui, continua na tua presença, Deus. Durante o dia, durante a noite, todos que estão nessa noite. Ao sair daqui desse santo tempo maravilhoso, meu Deus, continua a humilhar diante, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal e de toda a maldade. Seja feita, meu Deus, a tua vontade em nossas vidas. Aqui te apresento, meu Deus, cada família que chegaram aqui a tempo de ouvir tua mensagem. Fortalece, meu Deus, essa fé em cada um, em cada um. Não deixando, meu Deus, porque nós vamos desistir dessa luta e dessa caminhada. Nós somos o exército de Cristo, estamos aqui guerreando, meu Deus, para nos dar, que nós tenhamos a certeza, que nós já temos a certeza da nossa vida eterna. Estar no dia contigo, Jesus, nas mansões celestiais. Mais uma vez, fortalece a nossa fé. Que nós não possamos olhar para trás, não possamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos sempre olhar para a frente, onde está o nosso socorro, e é Jesus Cristo. Esse que tem nos fortalecido e nos ajudado. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor está com cada um de nós. Só temos a agradecer em nome de Jesus, que Ele é para todos sempre. Amém.